Arthur Lira rejeita a pressão, não recua e decide colocar projeto de lei das fake news em votação. E você vai ver também. CAD abre procedimento contra Google e Meta por suposto abuso na postura sobre PL das fake news. Governo envia comitiva a Roraima após ataque em terras Yanomami. ONU alerta para risco de catástrofe humanitária no Sudão. Cientistas descobrem como aumentar a longevidade de células e garantir a juventude. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Apesar da falta de acordo sobre a aprovação do texto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu colocar o projeto de lei das fake news em votação na noite de hoje. A sessão começou agora há pouco e os deputados poderão votar à distância. O texto prevê regras de uso, gestão e punição em caso de divulgação de notícias falsas. Logo cedo, o grupo ativista Avaz fez um protesto em frente ao Congresso na esplanada do Ministério para cobrar a regulação das redes sociais. Eles colocaram mochilas vazias no gramado, representando 35 crianças e educadores que morreram em massacres escolares desde 2012 no Brasil. Enquanto isso, lideranças da Câmara dos Deputados discutiam os últimos ajustes da PL das fake news, que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet e estabelece obrigações a serem seguidas por redes sociais, aplicativos de mensagens e ferramentas de busca. A discussão para a aprovação do projeto aumentou consideravelmente após os ataques contra escolas e uma creche realizados em 2023 no Brasil, com as autoridades afirmando que ao menos um dos suspeitos pelos atentados integrava grupos neonazistas na internet. Em seu novo parecer apresentado na semana passada, o relator do texto, Orlando Silva, retirou do projeto a criação de um órgão regulador que funcionaria como uma espécie de agência reguladora. A ideia não foi bem recebida pelos parlamentares e agora os deputados buscam uma alternativa. E ainda falando sobre o assunto, após a divulgação da medida cautelar determinada pela Secretaria Nacional do Consumidor, o Google retirou o aviso contra a PL das fake news da página inicial do buscador. Desde segunda-feira, a plataforma exibiu uma mensagem que dizia que o projeto de lei poderia aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira. O ministro Flávio Dino acionou o Senacom, órgão vinculado ao Ministério, para verificar possível prática abusiva da empresa. A Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, e o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinaram que o Google sinalize como publicidade os conteúdos produzidos e veiculados pela empresa com críticas ao projeto de lei das fake news. O Google também vai ter que veicular em até 2 horas após ser notificado pelo governo contra a propaganda. Desta forma, a empresa também deve veicular um aviso a favor do PL para que o consumidor tenha acesso ao outro lado. Através de nota, o Google disse que são falsas as alegações de que está ampliando o alcance de páginas com conteúdos contrários ao projeto de lei das fake news. O Google também disse que o material assinado pela própria empresa sobre o tema é uma manifestação pública e transparente da visão da organização sobre o tema. O documento estabelece multa de R$1 milhão por hora de descumprimento das determinações. Em reação ao posicionamento do Google, o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, disse ter solicitado a abertura de inquérito administrativo para investigar possível infração contra a ordem econômica por abuso praticada pela empresa.
E o governo começou a enviar hoje reforço de segurança para terras Yanomamis. A ação vai contar com o auxílio das Polícias Federal, Forças Armadas, Rodoviária Federal e IBAMA. A presença de policiais no território Yanomami já começou a ser reforçada depois dos ataques a indígenas e autoridades. Por conta de novas ameaças, policiais federais chegaram ao território indígena. Na segunda-feira, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o governo federal vai ampliar o número das equipes do IBAMA, da Polícia Rodoviária Federal, da PF e das Forças Armadas. Ao todo, 13 indígenas foram baleados durante o ataque à comunidade realizado por garimpeiros. A ministra Carmen Lúcia, do STF, abriu prazo hoje de 15 dias para que o senador Sérgio Moro, do União Brasil, apresente defesa sobre uma denúncia contra ele pela PGR, onde, por vídeo, Moro falou em comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Os fragmentos do vídeo editado e divulgados por terceiros não revelam qualquer acusação contra o ministro Gilmar Mendes, de acordo com Moro. A acusação formal contra Moro foi apresentada no mês passado. Caso a Justiça concorde com o Ministério Público, o senador pode até ser preso após eventual processo. E mudando de assunto, olha só, mais de 10 milhões de brasileiros devem ficar isentos na declaração de imposto de renda em 2024. Esse número é resultado do impacto causado pela medida provisória que amplia a faixa de isenção dos trabalhadores. O cálculo foi feito pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a Unafisco. Com a medida provisória que amplia da faixa de isenção do imposto de renda, 10 milhões e 100 mil pessoas devem ficar isentas da declaração de 2024. São 3,6 milhões a menos em relação ao total de 13,7 milhões de isentos estimados pela Receita Federal. Os cálculos da Unafisco foram feitos com base na MP publicada no domingo, que alterou a partir de segunda a faixa de isenção. O teto foi de R$ 1.903,98 para R$ 2.112, além de incluir um desconto mensal de R$ 528 na fonte. A medida ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perder a validade. De acordo com os auditores, a MP deve aumentar o número de isentos dos atuais 8 milhões e 800 mil para 10 milhões e 180 mil, uma alta de 15%. A tabela vigente do imposto de renda não era corrigida desde 2015. O país tem mais de 39 milhões de declarantes. A Receita Federal havia divulgado em fevereiro deste ano que a mudança proposta iria ampliar para 13,7 milhões o total de pessoas isentas do IR. O número, porém, deve ficar abaixo disso, segundo a Unafisco. E falando sobre economia, o Comitê de Política Monetária iniciou hoje a reunião que vai definir a taxa básica de juros, que permanecerá vigente até o fim do mês de junho. A decisão será tomada novamente sob pressão do governo pela redução da Selic. As expectativas, no entanto, mostram que os diretores do Banco Central não vão ceder às investidas do Planalto e vão manter pela sexta vez seguida a taxa Selic em 13,75% ao ano, o maior patamar desde o início de 2017. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão de hoje em alta, voltando a ficar acima dos R$ 5,00. Investidores aguardam as decisões sobre as taxas básicas de juros no Brasil e nos Estados Unidos, que devem ser anunciadas amanhã. A moeda norte-americana subiu 1,18%, cotada a R$ 5,04 na venda. E o Banco Central anunciou hoje medidas para reforçar a segurança das transações via Pix, com o objetivo de aperfeiçoar a notificação de infração e a consulta de informações vinculadas às chaves. As mudanças são válidas a partir de novembro.
O aprimoramento envolve as informações armazenadas pela autoridade monetária e que são compartilhadas com as instituições financeiras que operam com o Pix, de acordo com o Banco Central. A notificação de infração permite que as instituições financeiras identifiquem e façam uma marcação das chaves e dos usuários sempre que houver suspeita de fraude na transação. A mudança também deve permitir que as instituições identifiquem o tipo de fraude, como um usuário que abriu uma conta sob falsidade ideológica ou emprestou indevidamente sua conta para alguma fraude. Os tipos de dados disponibilizados às instituições financeiras para análises antifraude das transações via Pix também foram reformulados. Atualmente, são disponibilizados dados de 6 meses e agora serão contemplados dados de até 5 anos. E o Brasil participou de uma operação internacional contra um site da Dark Web, a parte oculta da internet. Mais de 200 pessoas foram presas em todo o mundo. Segundo a Europol, foram detidos 288 suspeitos e apreendidos mais de 50 milhões de euros em dinheiro e moedas virtuais. Essa quantia equivale a 275 milhões de reais. Chamada de Spector, a operação conjunta foi organizada pelos Estados Unidos, Reino Unido e Brasil, com autoridades de segurança europeias, e conseguiu apreender 1 tonelada de drogas e 117 armas de fogo. Foram presos vendedores e compradores que participaram na venda de dezenas de milhares de mercadorias ilícitas na Europa, Reino Unido, Estados Unidos e Brasil. O maior número de prisões foi nos Estados Unidos, onde 153 pessoas foram detidas. A Dark Web, que é uma versão paralela da internet na qual o anonimato dos usuários é garantido e que também possui sites legais, por exemplo, para evitar a censura à imprensa em certos países, tem sido alvo de várias operações internacionais nos últimos anos. E veja a seguir, ONU alerta para risco de catástrofe humanitária no Sudão. E ainda, cientistas descobrem como aumentar a longevidade de células e garantir a juventude. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro, com informações desta terça-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana. Um homem foi assassinado dentro de shopping na zona oeste do Rio. Felipe Lousada, de 28 anos, foi morto a tiros na escada rolante do Taquara Plaza Shopping. Imagens do circuito interno mostram 3 criminosos armados descendo junto com Felipe, que chega até a abraçar um deles. Um dos homens que tinha ficado mais atrás começa a atirar contra a vítima e logo depois, com Felipe já no chão, outro criminoso efetua vários disparos. Os tiros provocaram pânico no shopping, que estava lotado no momento e precisou ser fechado após o crime. A Delegacia de Homicídios está investigando o caso e concluiu que Felipe era, de fato, o alvo da execução e que conhecia pelo menos um dos assassinos. A vítima já tinha sido presa por fabricar e vender anabolizantes ilegalmente em dezembro de 2021. E a Prefeitura do Rio anunciou que 4 estações do corredor Transoeste do BRT serão transformadas em terminais. São elas Curral Falso, Mato Alto, Pingo d'Água e Santa Cruz. Além disso, a estação Magarça será reformada e ampliada. As obras prevêem, além da expansão, a criação de passarelas de acesso a novas estruturas e a terminais alimentadores, que farão integração entre ônibus e vans com vias importantes, como a estrada de Sepetiba e a Avenida Cesário de Melo. De acordo com a Mob Rio, empresa que opera o BRT na capital fluminense, o objetivo é proporcionar mais conforto e segurança aos passageiros que viajam diariamente pela Zona Oeste, com investimentos ultrapassando 180 milhões de reais. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você. Até mais.
E olha só, a cidade de São Paulo registrou o primeiro caso da variante Arcturus da Covid. Diante disso, a prefeitura da capital reforçou a importância da imunização e informa que a vacinação com a Pfizer bivalente será aplicada para a população acima de 40 anos. A nossa repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. Essa nova variante foi detectada aqui na capital paulista em um paciente de 75 anos que apresentou sintomas no dia 7 de abril, foi encaminhado a um hospital e recebeu alta médica no último dia 27. Só depois disso é que esse primeiro caso dessa nova variante foi realmente notificado. Agora preste atenção aos sintomas. Irritação nos olhos, muito parecida com a irritação causada pela conjuntivite, além de tosse seca e febre. A Arcturus está sendo monitorada pela Organização Mundial da Saúde, só que até o momento não apresentou gravidade ou aumento no número de casos aqui na cidade de São Paulo. De qualquer forma, a prefeitura ressalta a importância da vacinação, inclusive com a Pfizer bivalente, isso para proteção contra formas graves da doença. E a novidade é que essa vacina estará disponível para pessoas com idade a partir de 40 anos aqui na cidade de São Paulo, já nesta quarta-feira, dia 3 de maio. Lembrando que para receber esse imunizante é preciso ter completado pelo menos o esquema vacinal básico, que são as 2 primeiras doses da vacina, ou então ter recebido também 1 ou 2 doses de reforço. E é preciso respeitar o intervalo de 4 meses da última vacina recebida. A vacina está disponível aqui em São Paulo nas UBSs de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite, e nas AMAs também aos sábados, nesse mesmo horário. Até a última sexta-feira, a cidade de São Paulo havia aplicado quase 1.250.000 doses desse imunizante. Informou que de maneira escalonada, conforme a chegada de mais vacinas, a imunização vai sendo ampliada para outras idades a partir de 18 anos. E essas pessoas com mais de 18 anos já podem ser contempladas com aquela famosa xepa da vacina, que são as doses que sobram ao final de cada dia. E ainda falando sobre saúde, começam em maio as imunizações contra a poliomielite e o sarampo, com a aplicação das doses também nas escolas públicas. Essa estratégia já deu certo no passado recente para aumentar a cobertura vacinal. As campanhas de vacinação contra o sarampo e a poliomielite terão início neste mês de maio nas escolas públicas do país. Essa é a estratégia dos Ministérios da Saúde e da Educação para tentar recuperar a cobertura de imunização contra as doenças, que ficou bem abaixo do esperado em 2022. Para a poliomielite, a faixa de cobertura vacinal recomendada é de 80%. No ano passado, mesmo com a prorrogação da campanha, o reforço da vacina chegou a somente 54% das crianças brasileiras entre 1 e 4 anos. Já contra o sarampo, cerca de 47% das crianças receberam imunizante em 2022, sendo que a meta da cobertura vacinal é de 95%. Em 2016, o Brasil recebeu o certificado de país livre do sarampo pela Organização Pan-Americana da Saúde, mas o perdeu em 2019 após a confirmação de um caso da doença no Pará. No ano passado, casos em São Paulo reacenderam um alerta para a importância da proteção contra a doença. Em campanhas anteriores, a vacinação em escolas contribuiu para o aumento efetivo da cobertura vacinal no Brasil. Em 2010, contra a meningite para jovens de 11 a 19 anos. Em 2011, foi contra a poliomielite para crianças de 5 e 6 anos. E em 2014, contra o HPV para meninas de 11 a 13 anos de idade. Embora o público-alvo da atual campanha seja de crianças menores de 5 anos de idade, a ideia é atingir também aquelas que estão com doses atrasadas. De São Paulo, Leonardo Félix. E olha só que alarmante. O homem conhecido como o pai da inteligência artificial pediu demissão, alertando sobre os crescentes perigos e ameaças da tecnologia. O cientista Geoffrey Hinton trabalha há mais de 50 anos com inteligência artificial. Foi ele que criou a rede neural
o sistema matemático que ensina computadores a processar dados como o cérebro humano. Ele deu uma entrevista ao jornal americano The New York Times, dizendo que agora se arrepende do seu trabalho e está deixando o Google, alertando sobre os perigos da inteligência artificial. A preocupação imediata do Dr. Hinton é que a internet seja inundada de imagens e textos falsos. Ele também se preocupa a curto prazo com o mercado de trabalho. Acha que muitas funções podem ser substituídas. E a longo prazo, ele teme que as máquinas podem se tornar autônomas e não descarta a ideia de robôs assassinos que vemos atualmente só em filmes. Em março, o bilionário da tecnologia Elon Musk e vários especialistas pediram uma pausa no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial para dar tempo de garantir que eles são seguros. Uma carta aberta assinada por mais de 1.000 pessoas, incluindo Musk e o cofundador da Apple, foi motivada pelo lançamento do GPT-4, uma versão muito mais poderosa da tecnologia usada pelo ChatGPT. E a ONU alertou hoje sobre os combates no Sudão, que deixaram milhares de exilados. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados trabalha com a estimativa de que mais de 800.000 pessoas podem abandonar o país africano, caso os combates prossigam entre os dois generais que disputam o poder. A Organização Internacional para as Migrações afirmou em um relatório que a estimativa total de indivíduos deslocados no Sudão chega a 334.053 pessoas. Quase 72%, equivalente a 240.000 novos deslocados internos, foram registrados apenas em Darfur Ocidental e Darfur do Sul. Ao mesmo tempo, o Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas afirmou que o programa de ajuda para o Sudão em 2023 conta com apenas 14% do financiamento e que faltam 1 bilhão e 500 milhões de dólares para enfrentar a crise humanitária agravada pelos combates. E antes de encerrar, olha só essa história. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade da Califórnia em São Diego descobriu como aumentar a longevidade de células fúngicas em até 82%. A partir desse resultado, os cientistas querem aplicar os mesmos efeitos em células humanas. A pesquisa, publicada no periódico científico Science, mostrou que as células não envelhecem da mesma maneira e pode ocorrer de duas formas. Metade das células passa por esse processo devido à deterioração do DNA e a outra metade devido à deterioração das mitocôndrias, responsáveis pela energia celular. Os pesquisadores resolveram então alternar os mecanismos de deterioração celular e religá-los geneticamente por meio de um circuito chamado de oscilador de gene, retardando o processo degenerativo. O resultado foi o aumento da vida celular, estabelecendo um novo recorde de extensão de vida ocasionada por intervenções químicas e genéticas. É a primeira vez que a biologia sintética guiada por computadores e os princípios de engenharia são usados para reprogramar o processo de envelhecimento e promover efetivamente a longevidade. A expectativa agora é expandir os estudos para células-tronco e neurônios. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e ótima noite.